pessoal, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para ser ponte na sua vida e hoje estamos aqui mais uma vez com o pastor Cláudio, estamos aqui com o cantor natalino, ele que é pai, é avô, é diácono, é cantor, é protético, é empreendedor. Que prazer, natalino, ter você aqui hoje no Cast Ponte para trazer informações que os seus seguidores, que os seguidores aqui do Cast Ponte gostaria de saber e não consegue saber porque você é sempre uma caixinha de surpresa e sempre tem coisas novas para estar participando e partilhando com os seus amigos. E aí, fale um pouco de você, um pouco da sua trajetória, se apresente aí, depois o pastor Cláudio também estará fazendo a sua apresentação. Ô pastor, o prazer é meu de estar aqui e eu quero agradecer ao senhor pelo convite que foi me feito e é uma honra muito grande. E eu estou aí, sempre louvando o nome do Senhor, é uma coisa que é um chamado que Deus nos fez e estamos aí. E é um prazer estar aqui falando com os amigos, com os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Muito bem, uma carreira linda, até aquela música que o cantor Gerson Rufino canta, né? Quem vê natalino bem hoje, tranquilo, feliz, não sabe, só vê natalino colhendo flores, mas nessa jornada toda, tanto na vida profissional, na vida da música, exercendo o dom, enfrentou muitas dificuldades e hoje vai estar falando para nós um pouco disso, mas também falando das vitórias, que é o mais importante. Pastor Cláudio? A paz do Senhor, Natalino. Paz do Senhor, é um pastor prazer. Cláudio. Obrigado, o prazer é meu. Natalino, eu sei que você louva o Senhor. Você tem canção, hinos que você compôs. E para compor um hino, em que momento é mais fácil? É no momento mais difícil ou quando a vida está mais em abundância? Como é que vem a inspiração para você compor um hino? Olha, pastor, até que compositor eu não sou. Assim, as músicas que eu gravei, sempre eu peguei de outros compositores. Porque eu até compus no primeiro CD 2 músicas, mas o compositor não tem momento certo. Igual eu já conversei com o Daniel e Samuel, eu gravei várias músicas deles também. Assim, a gente conversando um dia dentro de um estúdio, aí eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou que não tem momento. O momento do compositor é esse. Vem aquela inspiração na hora, no caso dele, me contando assim, ele está à noite dormindo, de repente, acorda com uma música na cabeça. Ele levanta, vai lá, escreve o que tem que escrever, se não der para terminar, depois ele complementa. Mas não tem assim aquele... Não, vou sentar agora e fazer uma música. Isso é raro isso acontecer. A inspiração sempre vem pelo um sentimento, vem por uma palavra. Houve uma palavra do pastor na igreja. Conheço o Cício Nogueira também, que ele é assim. Ele falou assim, não, mãe, às vezes eu estou vendo uma palavra, uma mensagem na igreja, de repente, pum, na cabeça. É sempre assim. Você entendeu? Agora, natalino, fala uma coisa para nós. Natalino para geral, mas para nós é Natal. Hoje de manhã o pastor Cláudio falou, cadê o Natal? A maioria me conhece por Natal. É Natal som, é Natal protético, é Natal... Enfim, para nós mais íntimos, Natal. E para os demais, para todos, na verdade, agora, Natal também, mas Natalino Silva. Eu sei que não quero que você nem comente sobre as dificuldades da sua vida, da infância, não é isso? Mas foi na infância que começou, que brotou na sua alma o desejo de estar louvando ao Senhor? Quando foi que isso aconteceu?
Ô pastor, eu me lembro, quando eu tinha 12 anos de idade, Isso foi ontem. foi É. poucos dias atrás. Eu morava no Paraná. Eu, como não conheci meu pai, que meu pai, quando morreu, eu era muito novinho, não cheguei a conhecer meu pai. Eu morava com a minha mãe na roça, mexia com lavouras. E a gente congregava numa igreja que chamava O Lugar Água dos Patos. E tinha um irmão, João Batista, lá, que tocava violão. Esse homem tocava violão. Na época, para a gente, era coisa do outro mundo. Porque ele fazia aquele pontilhado no violão. Eu não tinha condição de comprar um violão. E eu sentava sempre do lado dele. Eu tinha 12 anos. Sentava do lado dele e ficava olhando. E admirando. E ele fazia aquele pontilhado que aquilo me deixava de boca aberta. Eu falei, gente, eu vou aprender a tocar violão. Mas e como é que eu vou aprender a tocar violão, se eu não tenho um violão? Mas trabalhando na roça, aí o meu cunhado comprou um violão. E eu peguei esse violão, comprei dele. Esse violão para pagar lá, não sei nem de que jeito que foi, mais, que tem muito tempo. E comecei, eu chegava da igreja, todo mundo ia dormir, isso na roça, e eu ficava fora da casinha que a gente morava, com a lua bem clarinha, ia tentando fazer o que ele fazia. Isso com 12 anos? Isso com 12 anos de idade. Eu tentava fazer. Aí eu chegava lá, olhava de novo, e eu comecei e aprendia aquelas posições básicas, dó maior, ré maior, entendeu? É o básico que eu sei até hoje, de tocar. Não, você melhorou muito. Muito pouca coisa. Aí surgiu aquele desejo de começar a cantar na igreja. Tocando, aí eu tocava os hinos, aí o pastor me dava a oportunidade para cantar na igreja. Vamos ver, irmão Natalino. Aí eu ia lá, cantava um hino. E comecei aquilo foi fluindo dentro de mim. E eu trabalhava na roça com radinho, escutando sempre a rádio Marumbi, o Mateusiense. E eu falava, um dia eu quero gravar um CD. Menino, um dia eu quero gravar um CD. E foi vindo assim. E as coisas, passou muito tempo. E um dia Deus me fez uma promessa que eu ia gravar. Mas eu ficava pensando, como que eu vou gravar? Porque quando eu conversava com o cantor, quanto você pagou para gravar? Ah, eu paguei tanto. Então eu falava assim, eu vou ficar aqui, Deus me prometeu, um dia vai acontecer. E surgiu assim. E gravou quantos CD? Hoje eu estou com 4 CDs gravados. Mas vamos lá, assim, é interessante que você transita bem nas duas vozes, faz a primeira, faz a segunda voz, porém, para mim você é uma segunda voz muito especial. Eu acredito que uma das melhores segunda voz que eu já ouvi. Isso se dá por desenvolver um ouvido absoluto, porque até na nossa igreja, na The Ponte Sede, a gente fica até muito seguro quando você está, porque se cai um talher no chão, você sabe identificar que nota que deu, que altura que deu, se o som está grave, se o som está médio, se está agudo, se está médio agudo, médio grave. Você acha que uma pessoa que não tem, como eu, tá? Não tem, não consegui nunca desenvolver uma boa voz para cantar. Você acha que há pessoas que nascem com talento? Ou a pessoa pode não ter talento nenhum, mas desenvolver ao longo de um aprendizado? Olha, a pessoa pode desenvolver ao longo de um aprendizado, mas, porém, eu acho que a pessoa já nasce com isso. Assim, tem pessoas que escutam muito agudo. Para ele, é o agudo que está bom. Então, ele escuta agudo. Tem pessoas que é grave.
ele vai regular um som, o grave para ele que é o bom. E um ouvido bom mesmo tem que discernir os três, grave, médio e agudo, que é os que trabalham junto. Se você trabalhar com grave demais, você vai atrapalhar. Agora, fala para nós, por exemplo, tá aqui o presbítero João, que está nos auxiliando hoje, o nosso técnico, é o nosso sonoplasta maior aqui, é o pai do som da Deponte. E João é top. Está aqui nos auxiliando hoje. Então, assim, e como identificar isso para a igreja? Como saber o que é bom para geral? Porque uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é o que você gosta. E como separar isso, por exemplo, falando na parte de sonoplastia, como separar isso e para que leve para a igreja um som mais harmonioso? Olha, eu vou falar bem a verdade. Eu não sou um bom técnico, não sou muito bom técnico. E eu escuto bastante, sabe? Então, o grave, médio e agudo é você deixar bem equilibrado os três, para um combinar com o outro. Aí agrada todo mundo. Aí agrada todo mundo. Mas, pastor Cláudio, talvez o senhor não saiba dessa história. O Natalino, dizendo que com 12 anos tinha desejo de cantar, ficava ouvindo ali a Rádio Marumbi. Mateusiense. Pastor Mateusiense, saudoso pastor Mateusiense, que marcou época também. De repente, o irmão Natalino vai se desenvolvendo, e aquele menino que queria apenas aprender a tocar violão, hoje tem um estúdio. Então, entre a promessa e a realização daquela promessa, um sonho, para a realização de um sonho, existe uma longa caminhada, concorda comigo ou não? Grande. Foi fácil? Não. O importante é não queimar etapas. O importante é não desistir. Não pode desistir. Eu gravei 3 CDs em dupla. Eu gosto muito de dupla, muito. Mas, assim, quando você tem um sonho, um objetivo, você tem que ir sempre à luta. Vem momentos que você vai falar assim, acabou, não quero mais, não vai dar mais, desisto. Mas quando o chamado fala mais alto, você não consegue desistir. Você quer parar, aí vem aquela cobrança. Entendeu? Aí a gente tem que... Então, entre a vocação, né, que a vocação vem da parte do Senhor, e o desejo, porque às vezes o desejo é de parar. Sim, por causa das dificuldades que encontra pela frente. Muitas portas fechadas? Muitas. E quando as portas estão fechadas, você fechou uma porta aqui, você batia numa outra porta, se estivesse fechada, você batia numa outra porta, até que em algum momento a porta se abriu. Sim. Lembra quando foi a gravação do primeiro CD, não? Eu lembro um pouco. Foi com os meninos da MEP? Meninos da MEP, foi o primeiro CD, que ainda foi disco vinil, né? Que fez um sucesso grande. Fez. Até comentando com o pastor Israel, que ele sempre também tinha os programas de rádio, aquela coisa toda. Tinha uma canção, até essa dupla eu acho que você fez com Antônio Borges. Antônio Borges. E, pastor Cláudio, foi um sucesso que todas as rádios tocavam, as igrejas, os grupos nas igrejas. Eu lembro que eu era bem jovem ainda, eu ouvia os grupos da nossa igreja cantando. Quando falava que os meninos da MEP, que é Mensageiros do Evangelho Pleno. Quando Antônio e Natalino chegavam numa igreja, era, na verdade, uma alegria para todos, né, Natalino? Eu acho que Sim. daquele vinil, acho que quase todas as faixas eram cantadas, né? Todas. O que mais fez sucesso eu estou vendo, né? Aquele hino, por título Estou Vendo, que foi o irmão Josué, aqui de Várzea Paulista, que fez. O compositor é daqui. Daqui de Várzea Paulista. Entendi. Ele fez a música e passou pra gente.
E nós gravamos, na época nós não tinha condição de gravar. Chegou um irmão chegou para mim e falou assim: "Você quer gravar?" Eu falei: "Querer eu quero, mas não tem condição." Ele pegou o dinheiro do bolso, simplesmente toma aqui, vai lá e grava. A promessa se cumprindo. A promessa se cumprindo. Aí nós fomos e gravamos. Esse irmão foi, comprou uma Kombi, montou um som e entregou na minha mão. Falou assim: "Vai trabalhar." O pastor Silvano falou que você faz primeira e segunda. Sim, Qual é mais fácil? A primeira ou a segunda? segunda. Não, a segunda é mais É mais fácil? fácil? A mais fácil. Pra A mais fácil é a primeira. É, mas para você hoje a segunda é mais fácil. Hoje eu faço as duas vozes. Tanto faz eu tanto cantando sozinho ou tanto cantando em dupla. O mais difícil é a segunda voz. Porque a segunda voz é assim: você não pode sair do tom, nem da segunda nem da primeira, né? Mas eu falo assim: a pessoa tanto cantando a segunda voz, ela tem muitos altos e baixos. E você tem que saber no lugar certo que ela pode chegar, que senão dá tudo errado. Na verdade, eu admiro muito quem faz a segunda voz, porque parece ser a mais fácil, mas não é. É ela que faz toda é ela que traz toda aquela harmonia, deixa a música mais interessante para ouvir. Não é isso, Natal? Exatamente. A segunda voz é como se você estivesse gravando uma banda e tirar um instrumento dali, um instrumento principal. Você vai sentir um vazio, porque tirou aquele instrumento principal. A segunda voz, eu me comparo assim, entendeu? Porque é ela que faz os arranjos da música, os efeitos. A primeira voz vai diretão, mas a segunda é um casalamento que tem que andar, mas é assim, ó, fazendo altos e Ô, baixos. Natal, como é que foi, por exemplo, entrar no estúdio pela primeira vez? Deu um gelo na barriga? Estou perguntando isso porque recentemente agora você gravou um clipe Sim. que está em todas as plataformas, daqui a pouco vai estar na plataforma do Cast Ponte também. E eu sei que já chegou nesse nível, viu? Gravou um clipe agora, porque as coisas mudaram. Foi vinil, depois CD, né? E hoje, na maioria, está gravando clipes. Mas quando você entrou no estúdio pela primeira vez, eu sei que cada sensação elas são diferentes, mas a primeira vez ela é inesquecível, concorda comigo ou não? Sim, a primeira vez, assim, a barriga chega a doer. Foi nos estúdios do Tony Silva, não? Não, foi no Arte Som. Ah, entendi. Não, Sonarte, que era o nome do estúdio. Era um estúdio famoso em São Paulo na época. E quem fez o disco para nós foi o Tony Silva. Ah, ok. Ele, a gente levou a matriz para ele, e ele foi para a MCK e mandou fabricar o discão lá. Mas se entrar no estúdio, até hoje, pastor, a gente não consegue acostumar com isso. A gente, quando você entra dentro de um estúdio, eu já vi grandes cantores falando, e é verdade. Você muda o seu sistema, muda, porque você está sabendo que você vai fazer uma coisa muito séria e tem que sair bom. Agora, eu acredito que você acumulou também testemunhos, porque tanto que ministra pelo louvor ou ministra a palavra, acaba alcançando o coração das pessoas. É claro que é o Espírito Santo que faz a obra, mas qual foi a experiência mais forte que você teve de ouvir, de repente, após uma ministração de louvor, ou depois, algum testemunho, lembra de algum testemunho de alguém que ouviu as suas canções e que através da sua vida foram impactadas pelo Senhor? Olha, eu fiquei mais surpreso, mais alegre, mais contente, mais certo que eu não poderia desistir. Eu fui cantar numa cidade de Minas Gerais, uma cidade pequena, e eu estou lá sentado em cima do púlpito,
E tinha um presbítero, todo bem arrumadinho, paletó, gravata, tudo certinho. E ele me olhava muito. E eu sentado lá, e ele me encarava mesmo. Eu cantei, sentei lá na cadeira de novo, e ele me encarando. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Aí ele me chama. Terminou o culto, isso foi um culto de manhã. Terminou o culto, ele me chamou e falou assim, a paz do Senhor, irmão. Eu falei, paz do Senhor. Ele falou assim, você sabe quem é o culpado de eu estar aqui em cima hoje? Eu falei, não, Deus, velho. Deus que te pôs aí, véio. Se você está aí, é Deus que pôs. Ele falou assim, sim. Mas o culpado, você tem parte nisso. Aí eu perguntei para ele assim, mas por quê? Aí eu fiquei muito emocionado, sabe? E emociona até agora, né, Nata? Ele falou para mim assim, eu não era crente. Você vendeu um disco na igreja que a minha esposa congregava e eu tinha raiva de crente. E essa mulher passava esse disco todo dia para mim na minha casa. E aquele negócio foi falando comigo, até um dia eu decidi aceitar Jesus por causa das canções que eu fiquei ouvindo do seu disco. Uau! E hoje eu sou um presbítero, então você tem parte nisso. Uau, que testemunho lindo, né, pastor Cláudio? Eu, lá em casa, nós viajamos 12 anos, Sim. né, fazendo o trabalho. Viu, João? Não desiste de mim não aí, porque foram 12 anos aqui. Nós viajamos pelos rincões do Brasil afora, pregando a palavra. E Larissa muito pequenininha. Uhum. Na verdade, tanto a Karine, a sua filha, quanto a Larissa têm a mesma idade. E nós vimos a história, o nascimento das duas, enfim. E a gente Larissa, viajava em 6 num carro, né, pastor? viajávamos em 6. Olha que coisa. 4 adultos e 2 crianças. Viajando por muito tempo. Agora, quando eu olho para a Larissa cantando hoje, eu sei que a família da Larissa, da minha filha, as primas, todas cantam. Mas eu não tenho dúvida de que você foi também uma fonte de inspiração para ela. Porque quando nós íamos para a igreja, era você cantando e ela e a Karine muitas vezes fazendo a coreografia. Era natalino e as suas nataletes ali, as menininhas, iam cantando. Mas, Natal, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho muitas recordações boas, mas eu preciso fazer um desabafo aqui, cara. O pastor Cláudio não sabe, o pessoal que está assistindo o Cast Ponte também vai ficar sabendo agora. Minha filha, quando via o natalino assoviar, eu acho que a primeira pessoa na terra... Eu não sei se ela se inspirou em cantar, mas assoviar... Veja bem, o natalino consegue assoviar, gente. Ó, fica aí. Ele faz dueto, ele faz primeiro e segundo assoviando. E a minha menina, Larissa, colocou na cabeça que precisava assoviar. Até então, Larissa era muito falante. Muito falante. Porém, ela disse, tio, o senhor me ensina a assoviar? E eu acho que eu preciso fazer uma denúncia. A partir daquele dia, você não teve mais sossego. O sossego acabou. A Larissa aprendeu a assoviar, assoviava dormindo. Tinha dia que você ia no berço, lá a Larissa estava fazendo o biquinho querendo aprender a assoviar. Assoviava no mercado, assoviava, pastor, em tudo quanto é lugar assoviava. Larissa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina agora? Não quer nem falar mais, só quer assoviar daqui pra frente. Eu culpado disso, Natalino. Natalino. E um dia nós fomos no supermercado e a Larissa com um carrinho de compra de plástico, bem pequenininho assim, que nós compramos para ela, e ela começou a assoviar dentro do mercado. Nós, eu e a minha esposa, a Sônia, fazendo as compras e ela empurrando o carrinho. E ela começou a assoviar e passou um senhor, né, de idade já, e disse assim... Eu já estava tão cheio de ouvir ela assoviar, porque ela amanheceu assoviando, entrou no carro assoviando, entrou no mercado assoviando. E quando eu entro no mercado, um senhor olhou para ela e falou assim, nossa, que lindo!
Que maravilha, como assovia bonito. Eu falei, quer, pode levar para o senhor. Leva porque... Você já viu esses pais que compram aquelas vuvuzela, aquelas trombetas para as crianças? Aquilo é um presente que, viu, eu até recomendo você, pai, aí que gosta de presentear os seus filhos sempre em épocas de Copa do Mundo, de Olimpíadas, e compra aquelas vuvuzelas, aquelas trombetas. Eu já vi pai chorando de arrependimento de ter comprado uma trombeta daquela para os filhos. E eu me arrependo amargamente, pelo menos naquela época, né? Depois virou brincadeira, de ter deixado Larissa aprender o dom do assovio. Lembra disso, Natal? Eu aprendi com outra pessoa, viu? Ah, entendi. Eu aprendi Então, com você é o responsável em difundir essa seita. Isso é uma seita, pastor. É como a seita da turma aí. A minha seita O pastor Cláudio está numa seita agora que é a seita de tomar café café sem açúcar. Meu Deus. Eu não dou conta, não. Lá em casa tá acontecendo isso. Mas você está tomando sem açúcar? Não. Eu Toma com rapadura, toma com formiga, Não. toma com tudo. Mas só não toma sem açúcar, né, Nata? Não, agora para não ficar muito... Eu comprei leite ninho agora para misturar no café, porque minha esposa tá tomando café sem açúcar. Não, esse povo não tem juízo. O pastor Cláudio tem essa experiência aí, João também. O pastor Israel Bugarelli, Dizem que quando acostuma, não volta a tomar Não com volta, açúcar. não. Só que eu não sei se eu vou acostumar. eu não porque- estou conseguindo, Natal, acostumar com O isso. açúcar tira o sabor do café. Sim. E essa Eu seita... tenho uma irmã que ela fez um curso da degustação de café. Que eles moram E é só café sem açúcar. só sem açúcar. Natal. Ela não aceita. Você chega lá, ela não gosta. Não, você não vai tomar café com açúcar. É sem açúcar. Eu me recuso a fazer parte dessa seita. Mas, Natal, vamos lá. Mas se tiver um pedaço de requeijão, até vai, né? Sem açúcar, eu acho difícil. Agora, nós estamos aqui diante do maior degustador de queijo e requeijão da história. Tá aqui esse cara aqui, ó. Só de ele olhar pro requeijão, pro queijo, ele sabe se aquilo é bom, se não é bom. Não, conheço. Um grande consumidor de requeijão. Mas, Natal, vamos lá. Você começou a sua carreira lá no Paraná, passou por Minas Gerais, veio para São Paulo, continuou cantando. E daqui você foi alcançando também outros estados. E eu sei que cada igreja é uma experiência diferente. Diferente. Já passou perrengues, já passou... até você se lembra, por exemplo, nós saímos daqui uma vez para cantar numa das capitais aí desses estados do Brasil, não vou dizer qual foi, e naquela época o cantor mandava uma quantidade de CDs para cobrir pelo menos as despesas de viagem, para não fazer como nós fizemos muitas vezes, comendo pão com banana. As pessoas não acreditam nisso. Isso. Muitas vezes comemos pão e Hoje, banana. pão com mortandela é luxo. Mas de primeira não era. E Não. A gente passou por isso. Passamos por isso, muitos livramentos nas estradas, lembra disso não? Sim. Muitos livramentos de acidentes, mas aquela experiência de Belo Horizonte, olha eu entregando aqui o nome. Não, mas não precisa não falando o nome da pessoa. É não tem verdade, mas foi no estado, saímos daqui, rodamos até BH, mais de 500 quilômetros, quase 600 quilômetros, e quando chegou lá, simplesmente o evento não existia o evento. O senhor acredita nisso, pastor? Fizeram o contato. problema. Não. Nós fomos cantar lá num congresso, num bairro lá, e o dirigente viu a gente cantando. Aí me perguntou se eu cantava na igreja que ele dirigia. Eu falei, eu canto qualquer igreja, sem tem problema. O senhor cobra quanto? Eu falei, pastor, nós não temos costume de falar assim, eu cobro para cantar. Mas as despesas, né? Ele falou assim, mas você tem CD? Eu falei, eu tenho CD. Você deixa 50 CD para mim começar a vender para você? Deixo 50 CD para você. Aí deixei os 50 CD. Quando chegou na data, eu convidei o pastor Silvano para ir com a gente, de companhia. Era eu e o Geraldo, né, que era a dupla Celes e Silva. Quando nós chega lá, não tinha o evento e o cara não atendia nós mais, deixou nós na rua. E os CDs? E o CD ele vendeu e comeu o dinheiro.
Eu pensei que tinha comido o CD, não, mas na verdade ele comeu o dinheiro da venda do CD, pastor. Aí, graças a Deus, como a gente tem muito conhecimento, e na época o pastor, presidente dos jovens do estado de Minas Gerais, ele era presidente dos jovens do estado de Minas. Eu fui na sede e contei para ele a história. Ele falou, não, você não vai ficar na rua. Nos pegou e colocou num hotel. Ok. Falou, arrumou um hotel para nós, a salvação, e ainda levou o pastor Silvano para pegar na igreja dele. Foi Mas mesmo. Acontece essas coisas. Mas acontece, talvez, para o pessoal aqui do Cast Ponte, nesses 12 anos ininterrupto de agendas, eu tive experiência, por exemplo, de ser convidado para pregar num congresso e chegar no congresso e eles nem me apresentarem. Confusão de agenda, sei lá o quê. Chegava lá, tinha outro pregador, mas nunca desistimos de pregar. E eu acho que essa resiliência sua de recomeçar, porque ao longo, né, dos 12 até hoje foram muitos alegrias, decepções, Sim. né? Mas essa resiliência de se reinventar, de recomeçar, porque nós vimos também muitas pessoas começando e desistindo. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Que no meio evangélico, a música gospel, assim, tem gente que grava achando assim, ó, eu vou gravar, vou estourar no Brasil, vou ganhar dinheiro. Não é, o reino de Deus não é assim. Faz para o reino. Faz com propósito para o reino de Deus. Se Deus resolver te exaltar, amém. Mas vai com o coração, não vai pensando em ganhar dinheiro. Vai pensar que você vai levar a palavra de Deus através do louvor. E se você me dá oportunidade para pregar 3 minutos, é muito para mim. Quando o pastor Silvano, 2 horas para ele é pouco. Não é bem assim. Entendeu? E eu não, para mim falar, eu sou péssimo para falar. Agora, se for para cantar, ele vai cantando. Natal, que exercício que você faz para gravar as letras dos hinos? Porque eu até gravo textos, mas eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o único hino que eu conheço inteiro é o único, que é digno de receber. Eu não consigo cantar, eu não consigo gravar letras de música, Pastor, de hino. gravar letra é como você aprender a tocar. Você tem que bater naquela tecla até entrar na mente. Depois que entrou, é automático. Para mim, cantar, aprender inglês e tocar, e eu acho que isso são 3 coisas que Deus reservou para pouquíssimas pessoas na Terra, e se eu tiver que aprender um dia, vai ser no céu. Eu acho que lá no céu fala inglês, lá no céu todo mundo toca e todo mundo canta, porque, pastor Cláudio, eu não consegui desenvolver. Até eu vou cantar lá. Até o senhor vai cantar? Até eu. Mas fica tranquilo, o senhor pode cantar aqui, porque as corujas louvam também, não louvam? Os pardais louvam. O segredo de você gravar uma música na cabeça, eu não consigo, pastor, cantar e ler. Cantar lendo. Não consigo. E eu tenho que decorar a letra. Que aí eu não vou preocupar com letra que está passando lá. Não, e eu decoro. Aquilo eu fico o dia inteiro ouvindo a música, ouvindo. O compositor manda uma música nova pra gente gravar. Foi ele que fez a interpretação dele. Aí, para você aprender aquela letra, você tem que escutar aquilo o dia inteiro. E eu sou assim, fico escutando. Quando eu vou escutando, que eu sei das partes que vai, as partes agudas, aí pronto. Eu aprendi essas partes, eu vou para a letra. E como é que funciona a melodia? A melodia ele manda pronta.
Ele não manda uma letra para você sem a música, ele já manda gravado com a voz dele. Agora, tem compositor que só compõe a letra e tem o outro que coloca a melodia. Também acontece isso. Não, isso Não acontece? existe. Não. 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 Mas agora, arranjos para deixar aquilo melhor, aí é outra sim. coisa. Arranja aí, já é com o maestro. Você coloca uma música que ninguém nunca ouviu na mão de um maestro. Nós temos um maestro que chama Marquinhos Santos, vou citar o nome dele. Esse é fera. Fera. Esposo da irmã Fernanda, Sim. pai de 4 filhos maravilhosos, já congregou conosco na Deponte. Eu falei com ele essa semana. E hoje está em Ele tá morando Goiânia. em Goiás. O último Goiás. CD que nós gravou foi com ele em Goiás. Meus CDs todos foi ele que gravou. Todos não. Os 3, né? O primeiro que discão, não. Agora, o Natal, o pastor Cláudio conheceu um tio meu, também você conheceu, o tio João, e ele tinha a Bíblia na cabeça. Ele conseguia, ele tinha uma Eu capacidade conheci ele. enorme de gravar versículos. E eu, naquela ansiedade, naquela ânsia de aprender a gravar também, perguntei para ele, falei, tio, o que o senhor faz para o senhor, né? O senhor toma algum remédio, o senhor faz algum exercício, tem alguma técnica, alguma memorização para o senhor guardar tantos versículos na sua memória e no seu HD? Ele falou, ó, um dia eu vou contar para você o segredo. E eu passei tempo perguntando para ele qual era o segredo. E um dia ele me procurou e me contou o segredo. Mas ele falou tão baixinho que parecia segredo de Estado, sabe? Parecia tipo assim, o exército tem um segredo e não pode ser contado para ninguém. E de tanto insistir, ele me contou o segredo. Ele foi no pé do meu ouvido e falou, ó, o que me faz gravar textos bíblicos na mente é caldo de feijão e a água do arroz quando está cozinhando o arroz. Ele disse, na fervura do arroz você tira aquela água. E outra coisa, o caldo do feijão não podia ser temperado. Tinha que ser in natura ali, só o cozimento tirava, né? Que, na verdade ele tirava o supra-sumo do feijão, na verdade ali, né? E o restante que comesse o feijão sem caldo. Mas ele disse que todos os dias em que a minha tia fazia, é lógico que é uma brincadeira isso aqui, ele tirava no copo mesmo, tomava caldo de feijão na canequinha lá. E ele falou, filho, o segredo é caldo de feijão. Para você então, o caldo de feijão, você nem sabe se funciona. Não, se ele falasse pra mim um caldo, um franguinho caipira, até que eu acho que eu melhorava pra mim. Melhor. Mas muito bem, Natal. Natalino, você falou que o seu primeiro contato com a música, com o violão, com 12 anos. Sim. Você já nasceu no berço evangélico? Não. Como foi seu contato com o evangelho? Foi assim, a gente morava numa roça em Minas Gerais. Pastor, só uma parte. Esse menino já nasceu com 12 anos. Só pode ser se já nasceu cantando, para cantar do jeito que canta. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Passou na região uma época, um pastor por nome de Paulo. Aí a gente ouviu falar, tem um estado de crente andando aí. Ninguém sabia o que era crente. De repente, eu tinha um cunhado que Deus já levou, que morreu sendo pastor, mas ele era, quando não era crente, ele era um homem muito brabo, muito respeitado. E esse meu cunhado aceitou Jesus. Esse pastor foi na casa dele e ele aceitou Jesus. E a minha irmã também aceitou Jesus, a minha irmã mais velha. E a gente morava, assim, uns 300 metros longe um do outro, na roça. E no dia que ela aceitou Jesus, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo naquela época. E ela fez um barulho tão grande que eu fui lá ver o que era. E o menino tinha 9 anos. Pastor, eu esqueço de quase tudo do passado. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí eu cheguei lá para ver o que estava acontecendo, né? O pastor orando, pastor, meu cunhado e minha irmã. E aí eu cheguei e ele falou assim, você, menino, você não quer aceitar Jesus como Salvador, não? Não sabia o que era isso, não. Eu falei, eu quero.
Só que quando eu falei eu quero, eu comecei a chorar. Chorava, 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 e ajoelhei, ele orou por mim. E eu aceitei Jesus. Não sabia como é que funcionava nada. Aí, depois que eu aceitei Jesus, minha outra irmã aceitou Jesus também. Minha mãe era muito contra, muito contra. Mas com as orações, minha irmã, aí o pastor ensinou como é que eles faziam para receber o que a outra irmã recebeu. Aí ele começou a ensinar a orar de madrugada, como é que falava com Deus, porque a gente não sabia. Eu não sabia nem, como disse o mineiro, nem o Pai de Nós. Aí a minha irmã em casa, sozinha, a Dilma, recebeu o batismo com o Espírito Santo à noite. No meio de uma família que era um incrédulo. E foi assim o meu encontro com Jesus. Eu tinha 9 anos de idade, aconteceu isso. E graças a Deus estou aí até hoje. Foi batizado com o Espírito Santo? Fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos. Aí eu já estava morando no Paraná. O meu cunhado passou a dirigir a igreja. Que meu cunhado era assim, ó. Se ele mudasse, a gente não era uma família muito pobre, se ele mudasse de um lugar para o outro, ele levava minha mãe com todo mundo. E levava meu outro cunhado. Ele carregava todo mundo nas costas. Pobre, mas assim. Aí mudou para o Paraná, ficou no Paraná um ano, foi, buscou todo mundo, levou para lá. E aonde ele estava, ele sempre levava a gente para ficar junto, porque ele cuidava da família, ele cuidava de todo mundo. Pastor Daniel Pereira. Pastor Daniel. Casou-se com a irmã Elisa. Nelisa. Irmã Nelisa. E interessante, né? A mãe do irmão Natalino era viúva, com outros Sim. filhos, mas nós soubemos dessa história, meus pais contam, né? Meu pai contava, né, em vida, minha mãe também, do cuidado que o pastor Daniel Pereira tinha com toda a família. Com toda a família, ele tinha esse cuidado. Nós chegamos a morar com ele dentro da casa dele, por muito tempo. E a gente passou uma dificuldade muito grande, necessidade assim de ter dia que não ter nada para comer, você entendeu? Mas ele, aí ele levava para perto dele, cuidava, era muito trabalhador nas roças. Aí no Paraná, essa época que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi 13 crianças que recebeu. E o menino mais velho do meu cunhado ficou em casa olhando o mais novo. Aí eu cheguei da igreja, naquela alegria, recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí eu fui contar para ele, para o menino que ficou. Ele chama José, eu falei, eu tratava ele de Té, eu falei, Té, rapaz, ontem na igreja de manhã, que todo dia meu cunhado lia, ele aprendeu a ler, foi na Bíblia, não tinha leitura nenhuma, ele aprendeu a ler na Bíblia. Aí ele leu o versículo lá e eu falei, senhor Té, ontem na igreja, rapaz, foi uma maravilha, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, fulano de tal recebeu, ciclano recebeu, rapaz, você precisa de ver que coisa boa que estava na igreja ontem. O menino começou a chorar e recebeu na hora. Eu fiz essa pergunta porque, para falar da importância, né, da igreja investir nos jovens, nas crianças. Sim, falou que aceitou Jesus com 9 anos. 9 anos. Então aí a gente vê que a importância da igreja investir no ministério infantil. Sim. Né? Uma das coisas que a Deponte faz com excelência, né? Investir no ministério infantil. Aí está uma testemunha viva. O resultado do que é um bom trabalho já desde a infância, né, pastor Cláudio? E agora, Nata, Natalino, Natal, Nata. Como você quer se chamar? Não, do jeito que chama. Do jeito que chamar.
Eu sei que, por exemplo... Agora ele tá a nata, tá só em cima. Só nata. Ai, Você tem alguns filhos abençoados, assim, 2 solteiros ainda, mas os demais casados. É, eu sei que esse dom para música que você tem, algum dos teus filhos conseguiu desenvolver também esse dom, que o fato de ser pastor não significa que o filho vai ser pastor. É um chamado específico. O fato de ser cantor não significa que os filhos vão ser cantor. Eu não canto, mas minha filha canta, a Larissa canta. Sim. E aí, tem algum dos filhos que seguiu pela carreira também da música? Ó, eu tenho uma filha que ela canta bem. As outras é muito tímida, não sei se é por causa da timidez. Canta também, mas assim, ela Se sobressai. sobressai na música. E você acredita que isso também seja influência de ouvir muita música em casa, sempre? Sim. E eu também já incentivei bastante. Filha, vai em frente, você tem o dom. Porque eu lembro no Natal, porque mesmo você já com o dom, cantando, você foi se aperfeiçoando ao longo da jornada. Fez aula de canto, fez tudo, porque Fiz. apesar de ter o dom, Tem que aperfeiçoar. o aperfeiçoamento é fundamental, né, para um bom desenvolvimento. Há pessoas que têm o dom, mas não desenvolvem o dom. Né? E é preciso, né, pastor Cláudio, despertar o dom que recebeu da parte do Senhor, né? Exatamente. Porque nenhum recebe a mesma porção. O Nenhum... dom Deus dá, agora você tem que aperfeiçoar, né? Procurar correr atrás para Deus te abençoar, que senão... Agora fala para nós, você passou pelo vinil, passou pelo CD, e agora, recentemente aí, você gravou um clipe, e esse clipe é uma mensagem muito atualizada para os dias que nós estamos vivendo. Como que foi essa gravação desse clipe aí? Fala para nós. Eu tinha um sonho de gravar um clipe. Muita vontade de gravar um clipe. Que a gente entra no meio da música, a gente passa a conhecer muitas pessoas que estão no meio da música, né? Aí, tem uns 2 anos, mais ou menos, que o compositor, um dos compositores que fez uma música para mim, do último CD, que chama Passaporte Carimbado, ele é pastor, mora no Mato Grosso. O nome dele vou até citar o nome dele, Nenilson. Os caras compõem para o Gerson Rufino, compõem para vários cantores famosos aí. Aí ele até me convidou para gravar um clipe, mas aí não deu para mim gravar na época. E agora surgiu a oportunidade. Ele é o compositor do Passaporte Carimbado. Ele é o compositor do Passaporte Carimbado. Inclusive, ele fez a música e mandou para mim e falou assim, coloca o título que você quiser, Passaporte Carimbado ou Festa no Céu? Aí eu falei, não, pode colocar Passaporte Carimbado. Aí registramos a música com Passaporte Carimbado. E eu percebo que é uma música tão contextualizada que logo, logo, viu, João, vai estar na boca de todo mundo isso aí. Não é a do clipe. Sim. A do clipe, quem fez foi meu irmão, o Dailton. Ah, Silva. ok. Esse clipe, então, essa música... Como que é o nome dessa música, o título? Brasil Olha Pro Alto. Brasil Olha Pro Alto foi essa. escrita pelo seu irmão, que é compositor também, o Dailton. Dailton, ele é compositor. Tem várias músicas, eu gravei 2 músicas dele, mas ele tem várias músicas. Dailton é compositor, é artista plástico, faz um monte de coisa aí. E que legal. E como é que foi essa gravação, Natal? A gravação, pastor, surgiu, eu entrei em contato com um cara do estúdio em São Paulo, e para tudo tem um tempo. Eu creio que agora foi o tempo de Deus abrir as portas de eu gravar esse clipe, porque eu queria gravar um clipe, mas eu não pensaria que ia chegar no porte que chegou. Na estrutura que foi montada, que foi vários cantores
né? Eu fiquei no meio de vários cantores, e cantores até famosos aí, da música secular, né? E eu cheguei lá, por isso que a perna tremia. Mesmo depois de tantos anos cantando? Treme. Treme na base. Mas a gente ora e pede a Deus, né? E eu consegui chegar lá. E como as gravações é ao vivo, os músicos acostumados a tocar para artista famoso, eu falei assim, meu Deus do céu, me dá graça. E Deus abriu as portas e eu fiz com aquela estrutura lá. Agora, Natal, alto profissionalismo, enfim, ficou o áudio, o vídeo, a gravação ficou tremenda, ficou maravilhosa. E eu tenho certeza que mais um pouquinho isso vai estar chegando em lugares que você não conseguiu chegar com o vinil, com o CD, vai chegar através do clipe. Todo mundo hoje tem, estamos na era digital, todo mundo chega na mão. Agora, me fala uma coisa, apesar de sermos amigos, você esteve por um período de tempo, na verdade, Itamarandiba, Capelinha e Jundiaí é como se fosse ponte aérea Rio-São Paulo para você. Você vai para lá, vem para cá, tem moradia lá, tem moradia aqui, tem clientes lá, tem clientes aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, até porque, volto a dizer, você tem sido ponte ao longo de todo esse tempo, e até por isso que nós estamos com o nosso podcast com o nome de Cast Ponte, que a ideia é ser ponte mesmo, né? Trazer luz e esperança para aquelas pessoas que um dia tiveram o mesmo sonho e se vê hoje diante de barreiras, e eu creio que através desta transmissão, desta live, desta gravação, você pode de repente olhar para a ponte e ver, olhar para as barreiras e transformar as barreiras em ponte. Mas vamos lá. Hoje você é a Deponte, está aqui na Deponte, é um diácono da Deponte, serve a Deus aqui, tem os seus compromissos, mas você tem como domicílio espiritual a Deponte. Sim. O que representa hoje a Deponte para você e para a sua família? Olha, a Deponte para mim representa muita coisa. Porque a gente vê o trabalho que é feito, trabalho sério, né? A gente vê o que Deus está fazendo na igreja. Então, para mim, é minha casa. Você acredita? É um lugar que você se sente bem? Eu me sinto bem, para mim é minha casa. A Deponte é minha casa. Legal. O relacionamento com os irmãos aqui? Muito. E é muito bom a gente, além de congregar numa igreja, assim, como a Deponte, ainda tem um pastor amigo, que é o pastor presidente, que para mim é amigo e irmão. Mas que puxa a orelha quando precisa? Arranca a orelha da gente, tem vezes que vai embora com a orelha queimando. Mas vai embora feliz para casa, né? Vai feliz. Porque precisamos separar, né, Nata? Você é meu amigo, é meu irmão, eu ainda não tenho os meus irmãos servindo a Deus, então você é esse meu irmão, meu amigo enfim, não vamos falar aqui as nossas idades, mas, não, deixa a idade pra lá. mas o trato com relação à igreja, e a igreja também corresponde a isso, e nesse retorno seu de Minas para cá, você se sentiu acolhido nessa casa, não? Me senti acolhido. Inclusive, quando nós chegou na época da pandemia. Tava todas as igrejas fechadas. E as portas aqui estavam abertas. Então foi bênção para minha vida. Na pandemia, na verdade, nós obedecemos todas as diretrizes das leis Sim. municipais, estadual, federal, até da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, com relação a culto. Respeitamos o distanciamento, mas é preciso ressaltar que a Deponte, o Ministério Deponte, cresceu muito durante a pandemia, até porque nós tínhamos pastores aqui de plantão, pastor Cláudio, pastor Benedito, pastor Israel,
evangelista Wagner, pastor Avenir e outros, revezavam-se aqui durante o dia para poder atender as pessoas. E você chegou exatamente nessa condição aqui para De Ponte. Porque a igreja, na verdade, é tipo um hospital, é um lugar de acolher as pessoas. Imagina a pessoa ainda mais na pandemia, estava todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, sabe? E a igreja aberta. E imagina quantas pessoas saiu daqui com a palavra. Sempre aberta das 8 da manhã às 5 da tarde. Fizemos culto online, aquela coisa toda, mas sempre existiu aqui o atendimento presencial. Muitas pessoas com crise de ansiedade, a incerteza do futuro, aquela coisa toda. E quantas vezes nós socorremos pessoas aqui, e foi dentro desse contexto que você veio. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, pastor, das nossas viagens, para mim não esquecer. E o pastor Silvano, me fez eu passar um aperto muito grande uma vez. Muito grande. Mas isso é para compensar o que você fazia, porque ia você o Geu ia no banco ali do passageiro, e quando nós viajávamos, nós sem as nossas esposas, a propósito, ele freava o carro, acionava a frenagem ali, João, e quantas vezes eu dormindo no banco traseiro, caía no chão lá do carro. Então ele já sentava no banco de trás para dormir. Aí ele foi pregar em Matinhos, depois de Curitiba, na igreja dos Irmãos Viana, sabe a dupla dos Irmãos Viana, que é muito amigo da gente. E nós fomos cantar e ele foi pregar, ele é o pregador da noite. Era na quinta-feira. E a igreja, uma igreja sede muito grande, muita gente, a igreja lotada. E era uma campanha de oração que eu estava fazendo toda quinta. Então tinha que orar para todo mundo. Quando eu vi, o pastor anunciou na igreja, e os irmãos ficou todos assim em volta das paredes, assim, aquela fila de umas 400 pessoas para eles orar. E pôs eu no microfone para orar. E aí as palavras acabou. Quem e não canta estava ora. nem no texto das pessoas ainda. E eu olhava o pastor Silvano, ele lá com a mão na cabeça do povo orando, e eu no microfone lá em cima sozinho, olhei, cadê os pastores? Desceu tudo para orar pro povo, e eu lá em cima, não, você ora no microfone. 40 minutos de oração, e nos 3 primeiros minutos acabou o assunto. Acabou o assunto. Aí você sabe como é que é, né? Deus abençoa Jesus, Deus dorme com Deus. Mas é que essas experiências, elas são muito válidas. E eu gostaria, Natal, que você, né, muita coisa pra gente falar, viu, pastor Cláudio? Isso aqui tem Aí tem história. É história, aí tem história. Mas eu gostaria que você deixasse aí uma palavra, aquilo que tiver no seu coração. Provavelmente você vai estar se comunicando agora com pessoas que estejam passando ou já passaram por muitas dificuldades, por muitas situações, pessoas que também tiveram as portas fechadas ao seu rosto muitas vezes. Eu gostaria que você falasse com essas pessoas aí. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse Cast Point. Para mim é uma honra muito grande, pastor, pelo convite que o senhor me fez. E eu quero agradecer de todo o meu coração. E agradecer a Deus pela minha família, que me apoia muito. Minha esposa sempre está junto, agarrado junto. E as pessoas que têm um dom e um chamado, as dificuldades são muito grandes para a gente enfrentar, mas o que eu quero dizer para eles é que não desista. Se a palavra de Deus fala que será salvo aquele que vai até o fim, então nos seus sonhos você só vai alcançar se você for até o fim.
Conheço pessoas que perdeu muitas as bênçãos de Deus, porque Deus não é um motoboy que você pega, fala com ele, vai ali, ele vai. Deus tem o tempo dele. Então, esse tempo, às vezes, a gente não quer esperar. Mas que não desista dos seus sonhos. Se Deus tem uma promessa na sua vida, você pode crer, com certeza, que na hora certa, ela vai se cumprir. Uau, que bênção. Benção pura. Muitos testemunhos, né, pastor? Muitos. E aqui é só a ponta do iceberg. Testemunho tem ali. Aí Tem uma infinidade. Natal vai estar voltando aqui com certeza, mais vezes. Vai estar sendo requisitado. E nos segue lá Depois nós vamos deixar aí nas na redes sociais. na descrição as informações também do Natalino Silva, que é essa bênção de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria que o pastor Cláudio também fizesse as suas considerações. Para mim é uma honra receber o Natal, para esse bate-papo gostoso, descontraído. Para mim é uma honra muito grande, Natal. E aquele hino, Passaporte Carimbado, um dia o pastor Silvano me convidou para ministrar uma mensagem e eu não sabia, eu ia na Bíblia e não sabia o que pregar. Eu falei, Senhor, usa o teu filho para falar comigo através do louvor para mim ministrar a palavra. Aí ele louvou esse hino, Passaporte Carimbado, com o sangue de Jesus. Assim. Aí eu falei, então é aqui, é a marca do sangue de Jesus que eu vou pregar hoje. Amém. Olha, amém. que é isso? Essa veio quentinha, viu, João? Que é isso? O João tá ali. Aí eu subi no púlpito, assim, seguro. Né? Que bom. Deus falou comigo. Sabe quando você louvou, aí saiu aquele peso que estava nas minhas costas. Olha que coisa Graças a tremenda, Deus. né, João? Amém. João está aí prestando um grande serviço para nós, uma equipe maravilhosa. Queremos convidar você para que continue assistindo o Cast Ponte. Nas nossas redes sociais, nós estamos dando início a algumas gravações. Temos aí o Daniel e o Jamal, que também vai estar compondo o time dos entrevistadores, a irmã Nayara, com a nossa irmã Mônica, o pastor Cláudio, nós estamos aqui. Tem mais, João? Tem o Jamal e o Mateus e o Lucas. E o Lucas e o Daniel. E vai ser bênção, com certeza. O Cast Ponte vai chegar para você aí, apresentando da parte de Deus escapes e soluções para a tua vida. O desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma é que você hoje possa enxergar que há um propósito de Deus estabelecido e que mesmo que o tempo parece estar sendo um fator de desistência, não desista, porque no tempo certo Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Ô pastor, só eu tinha esquecido, esse hino Passaporte Carimbado eu gravei com o João Carlos. Eu queria mandar um abraço para o João Carlos, que com certeza ele vai ouvir essa gravação. É um cara espetacular, top. João Carlos, de Minas Gerais, está lá em Tamarandiba. Eu quero mandar um abraço para ele e a sua família, que é um cara que não tem o que falar, é top. Olha aí, João Carlos. Eu gravei esse hino com o João Carlos. Sim, olha aí, João Carlos. Estamos esperando você aqui no Cast Ponte, hein? Muito receptivo, uma pessoa incrível. Ele, a sua família. Amamos vocês, viu? Aos nossos irmãos também de Capelinha, pastor Wilson, pastor Edson e os demais, com as suas famílias. Na verdade, a sua segunda família, né? Minha segunda e família. a minha família também. Muito bem, que Deus abençoe. Vamos contar até 3. E no 3, o João vai apontar. Vamos olhar para lá. Vem ser ponte você também. Vai lá, João. 1, 2, 3. Vem ser ponte você também. Dá para melhorar isso, João? Dá, vamos melhorar. Então, De novo. Vem ser ponte, Vem ser você ponte, também. vem ser ponte você também. isso, calma assim, ó. Quando falar vem, aí nós Faz assim, João. Vem ser ponte você também. Uhul! É isso aí, Nata.
Soquinho de Jesus aqui. Ô, pastor, Ah. fiquei maravilhado